Vamos falar sobre o governo de Donald Trump. Isso mesmo, ele assumiu a presidência dos Estados Unidos da América no dia 20 agora de janeiro de 2025 e uma das pautas da campanha do Trump é justamente o combate à imigração ilegal. E ele já começou a arregaçar a manga e, de fato, a deportar pessoas, incluindo logicamente, brasileiros. Uma estimativa que eu vou entregar aqui para você agora é que nos Estados Unidos nós temos pouco mais de 230 mil brasileiros. Eu vou repetir para você. 230 mil brasileiros em uma situação de ilegalidade no que tange a documentação. Então nós estamos falando de cerca de 230 mil brasileiros com potencial de deportação pelo governo dos Estados Unidos. E nesse conteúdo aqui eu vou te entregar uma análise do que está acontecendo agora. Aliás, aconteceu sexta, sábado, domingão, está acontecendo agora, que é a questão da deportação de brasileiros. Isso mesmo, brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos da América chegaram ao nosso território em uma condição que eu vou te entregar. Eu quero que você analise deixando o seu comentário. Então a gente já começa aqui nesse cantinho falando um pouquinho do governo de Donald Trump. Olha para cá, se liga, porque a principal pauta de campanha, isso no meu entendimento, tá, gente? No meu entendimento geopolítico, analisando o governo Trump, a principal pauta de campanha dele foi o combate à imigração ilegal. E ele já chegando, né? Ele revogou alguns decretos do governo anterior, de Joe Biden, e deu canetada, colocou um monte de decreto, entre eles, olha para cá, brincadeira à parte, é a questão da emergência na sua fronteira sul. Deixa eu pegar uma canetola vermelha aqui. Com muita tranquilidade eu vou te entregando esse conteúdo, tá? Ele decretou situação de emergência na fronteira sul. Se eu estou falando da fronteira sul, eu estou falando do México. Com isso, você tem o poder de enviar militares das Forças Armadas dos Estados Unidos para a fronteira. Beleza? Então, a questão da fronteira sul, Estados Unidos e México, ali envolve, o sul da Califórnia, o sul do Novo México, o sul do Texas, o sul do Arizona, são estados que têm ali uma fronteira com o território mexicano. Essas fronteiras já, de fato, já possuem ali os militares dos Estados Unidos atuando na região. Esse é um ponto muito importante. Outra questão, principalmente como pauta de campanha, além do combate, é a deportação em massa. E aí o governo Trump, principalmente o Trump em si, ele tem um grande poder de chamar a atenção, não é isso? De colocar pressão, de fazer um alvoroço, mas a gente tem que ir com tranquilidade para ver se isso tudo que ele fala que vai fazer se consolida de fato. O governo dele está apenas começando, tem muito pano para manga ainda para a gente analisar, mas é um ponto importante. O que já aconteceu foi a deportação de brasileiros. 88 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos e vieram para o Brasil. E agora a gente vai entender um pouquinho desse trâmite, tá? Eles chegaram em um voo de uma empresa que os Estados Unidos contratou. Então pensa comigo, para os Estados Unidos conseguir deportar pessoas a um elevado custo. E esse custo depois eu posso revelar para você, para a gente começar a entender que deportar milhões de pessoas pode impactar de forma profunda a economia dos Estados Unidos, principalmente gerando inflação. Tá? Então essa conta não é tão simples assim. Vamos com calma. 88 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos em direção ao Brasil, beleza? Uma empresa, uma companhia aérea contratada pelos Estados Unidos, chegaram em Manaus. O destino final é Confins, Minas Gerais. Chegando em Manaus, eles foram recebidos pela Polícia Federal. A Polícia Federal já analisou e olhou a situação, que foi o seguinte: os brasileiros estavam algemados, acorrentados, nas mãos e nos pés também. Eles chegaram, deram entrada em todo aquele processo de imigração, passa ali pela Polícia Federal e na sequência tiraram as algemas. O que aconteceu foi que a Polícia Federal já informou quase que imediatamente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Ricardo Lewandowski. Olha, o Ricardão, parada é a seguinte: os brasileiros aí chegaram acorrentados, alguns com hematomas, algumas marcas, muitos brasileiros relatando que houve ali um processo de uso da força de forma exagerada.
Alguns falaram que tiveram agressão mesmo. Outros falaram que, na custódia do governo americano, queriam separar os meninos das meninas, os homens das mulheres, as crianças dos adultos. Foi um Deus nos acuda, tá? Então já presta muita atenção nesse fato. Relataram que houve, de fato, ali o quê, Rodrigo? Cara, maus tratos. Foi isso que ficou registrado pelos brasileiros. O Lewandowski já informou ao governo Lula e o Lula falou o seguinte, olha, vou mandar um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, para tirar os brasileiros aí de Manaus e levar para Confins. A aeronave que fez essa pausa em Manaus, ela foi impedida de voar para Minas Gerais porque a aeronave estava com condições técnicas inapropriadas, tá? Então, muitos problemas técnicos, como por exemplo o ar-condicionado que não estava funcionando, entre outras questões, a aeronave foi impedida de voar. Com isso, chegou o avião da FAB para resgatar essa galera e levar para Minas Gerais. Rodrigo, estou entendendo a situação. Então eles chegaram algemados, houve relato aí de problemas na aeronave, que a Polícia Federal, juntamente com a FAB, não autorizou o voo. Os brasileiros relataram maus tratos em todo o trajeto. O Lula mandou o avião da FAB para tirar o brasileiro, lá, aliás, os brasileiros de Manaus, e levar essa galera para Minas Gerais, no aeroporto de Confins, que já é um trâmite. O aeroporto de Minas Gerais recebe muitos deportados, isso desde o governo Biden, de 2023, até agora, início de 2025, chegaram deportados do governo Biden ainda, tá bom? E o que chamou a atenção foi a questão dos brasileiros algemados, tá? Os Estados Unidos têm essa prática, gente, e lá não existe nada criminalizando essa prática. Ou seja, desde os Estados Unidos, todo o processo, todo o trâmite de chegar lá até o processo de deportação, eles estavam acorrentados, eles estavam algemados e assim continuaram no voo. Não é a primeira vez que o governo brasileiro pede para o governo americano, isso aconteceu no governo Biden também, para quê? Para que não haja necessidade, uma vez que entrou na aeronave e está voando já em espaço internacional, não haja necessidade do uso de algemas. Mas o governo norte-americano falou, olha só, o negócio é o seguinte, deixa eu explicar para você, governo brasileiro. Nós mandamos os deportados algemados para evitar tumulto, confusão, briga entre eles e até mesmo sequestro de uma aeronave. Então, por uma questão de segurança, é assim que é o nosso modus operandi, é assim que a gente faz e é assim que vai ser. E, aliás, pesquisando bastante para te entregar esse conteúdo, é uma prática que não é agora que foi inventada, é uma prática comum desde a década de 80. E que o Brasil sinaliza, poxa, não faz isso não, o governo americano fala, cara, eu vou fazer, ponto, acabou. Fato é que quando você está sobrevoando, né, o espaço aéreo internacional, existe o direito internacional e ele condena essa prática, mas meu amigo, minha amiga, vai fazer o quê? Tá? Vai fazer o quê? Vai arrumar uma guerra com os Estados Unidos porque ele está algemando os brasileiros? Basicamente, o governo americano fala, olha, quando chegou aí, você vê o que você vai fazer. Mas enquanto eu pegar o cidadão, retirar ele daqui, levar para a aeronave, deixar ele chegar aí, ele vai algemado e ponto, e acabou. Então, os Estados Unidos têm essa prática já há bastante tempo. O Itamaraty vai pedir explicações para o governo norte-americano, mas aqui entre a gente vai ficar uma pauta de um lado, manda um recadinho para lá, um recadinho para cá. Não vai dar em nada, não vai dar em absolutamente nada, e isso vai continuar acontecendo, tá? Um outro ponto importante que já foi me perguntado é, Rodrigo, essa galera que está voltando para o Brasil, existe algum programa de auxílio para eles? Não existe. Não existe. Se você é brasileiro e está retornando para o seu território, você não tem qualquer tipo de programa de auxílio, diferente de um estrangeiro. Se um estrangeiro chega ao Brasil, ele tem direito a alguns programas de auxílio, alguns auxílios, principalmente na questão da inserção no mercado de trabalho, com o programa de interiores, salvo engano, o nome é esse, tá? Ou seja, um programa que vai te fornecer trabalho, oportunidade de uma renda, tá? Para você trabalhar principalmente em áreas agricultáveis do território brasileiro, um pouquinho mais no interior do território. Então, o brasileiro que chega não tem direito a qualquer auxílio, tem direito a nada. Isso porque o governo entende que você está no seu país, você tem família, você tem parentes, você tem uma melhor condição de restabelecer a sua vida, diferente de um estrangeiro que está chegando aqui buscando asilo, buscando ter uma vida no território brasileiro. Bom, conteúdo, voltamos com tudo, acabou as férias, acabou a moleza para você. Então já deixa o seu like, maravilhoso, isso daqui é o Geo Brasil, vai ter muita geopolítica todos os dias. E me fala o seguinte, gosta desse conteúdo aqui no quadro?
Deixa até os comentários, ele é importante demais para o nosso canal. Deixa eu chegar para cá para você mandar aquele print maravilhoso e compartilha, gente. Esse ano, Geopolítica Mundo, vai ter muita coisa interessante. Se você quer estudar comigo, vou deixar o link na descrição desse vídeo. GeoBrasil Concursos. Não interessa. Se o teu concurso que é Geografia Geral, Geografia do Brasil, o GeoBrasil Concursos é pra você. E no GeoBrasil Concursos tem uma playlist só de atualidades. E eu envio esse mapa mental que eu construí esse quadro lá na nossa plataforma, tá? Recado final, se você é professor de Geografia, tem um GeoBrasil para professores. Isso mesmo. Para você modelar as minhas aulas, eu te entrego as aulas prontas do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Dá uma olhada na descrição desse vídeo. No mais, eu fico por aqui. Um beijo no teu coração, te vejo no próximo vídeo. Estamos juntão, valeu!